Galera do terceiro ano, olá oficial do professor Tiago, as nossas aulas de física, certo? Então, aqui, dentro do necessário para nós, vamos estar nos despedindo de eletromagnetismo, agora analisando o que nós chamamos de solenoide. Muito bem. Está vendo o comportamento do campo magnético ao redor de condutores, não é verdade? Vimos um condutor retilíneo, vimos o condutor em formato circular, que nós chamamos de espira, e agora nós vamos finalizar nossa ideia com o que nós chamamos de solenoide. Muito bem. Sempre meu incentivo para você ir atrás de mais conhecimento, leia o livro didático, vá atrás de informações, use a internet de uma forma saudável, procure exercícios. Eu sempre gosto de falar, eu gosto muito daquele site, o Study, S-T-O-O-D-I, Study. É um banco de questões bastante interessante. Bora lá então, finalizar nossa ideia aqui de eletromagnetismo. Solenoide, o que seria um solenoide? Solenoide nada mais é do que o condutor, né, o fio condutor, só que ele é enrolado em forma de espiras. Ou seja, são várias espiras, uma seguida da outra. Então nós temos esse dispositivo em equipamentos que nós chamamos de eletroímãs. Nessa figura A, você está vendo o mecanismo de uma campainha. Então, quando existe um campo, uma corrente passando naquele enrolamento, lá, tá vendo lá, cor de cobre? Aquilo é um fiozinho bem fininho, acho que você já deve ter visto alguma coisa em motores. Ele puxa aquela barra que tá sendo envolvida pelo condutor, se transforma num ímã, que puxa aquela chapa, fazendo com que a ponta dessa haste bata na campainha. Então, da mesma forma, a imagem da letra B, que seria um guindaste aí, em forma de eletroímã, serve para suspender sucata, né? Então, é até perigoso estar próximo, porque se de repente a corrente elétrica é cortada ali daquele eletroímã, toda aquela sucata despenca. Então, bora ver como é que funciona essa ideia de um solenoide. Então está aqui o solenoide sendo percorrido por uma corrente, dá para perceber ela entrando aqui do lado esquerdo, né, sempre girando, nesse caso aqui desse exemplo, no sentido horário e saindo lá na outra ponta. Se você for fazer a regra da mão direita aí, né, ou seja, coincidindo o seu polegar com o sentido da corrente, né, você vai perceber que em todos os momentos as pontas dos nossos dedos vão estar direcionando para o lado direito, determinando a direção das linhas de campo. Tá? Estão percebendo que tem um S desse lado e um N do outro lado? Justamente porque, da mesma forma como a espira, o solenoide vai se comportar como um ímã. Então, se as linhas de campo estão fazendo assim, saindo do lado direito, dando a volta lá no infinito e voltando aqui pelo lado esquerdo, percebemos que o lado norte do solenoide vai ser o lado direito e, por consequência, o lado esquerdo vai ser o sul. Vai funcionar da mesma forma, né, de análise que a espira. Muito bem. Seriam mais ou menos as linhas de campo de uma forma geral, né? Então, ao redor dos condutores, nós circulares, como a primeira abordagem que nós vimos, né, de um condutor reto. Então, mas à medida que nós vamos ampliando, essas linhas de campo vão se acumulando, certo? De tal forma que nós podemos, né, considerar dentro do solenoide como o campo magnético sendo uniforme, certo? Uniforme, ou seja, todas as linhas retinhas. Então, no centro do solenoide, nós temos o que nós chamamos de campo magnético uniforme, tá? No centro só, tá? Nas bordas, no externo, não podemos falar isso. Muito bem? Bom, então vamos definir para nós o que seria esse campo magnético, ou quanto seria. Então esse campo magnético ele vai ser proporcional, mais uma vez,
a permeabilidade magnética do meio, né? Você já está entendendo isso. Número N, que seria o quê? A quantidade de voltas desse... a quantidade de espiras que estão formando esse solenoide, lógico. Então, quanto mais espiras eu colocar, maior vai ser esse potencial magnético do meu solenoide. Continua sendo proporcional à corrente, ou seja, quanto maior a corrente, maior esse campo magnético. E vai ser inversamente proporcional ao comprimento, ou seja, se o solenoide for muito grande, ou seja, tiver um comprimento L muito grande, isso vai diminuir o campo magnético. Muito bem? Bom, nós temos aqui, deixa eu marcar de vermelho, o que nós chamamos de densidade linear de espiras. Se você pega a quantidade de espiras e divide pelo comprimento, você acaba calculando a densidade. Se já tiver poucas espiras para muito comprimento, tá pouco denso, né? Agora, se tiver muitas espiras num comprimento curtinho, tá muito denso. Essa seria a ideia, tá? Então, se perguntarem para você sobre densidade linear, é esse cálculo que a gente tem que fazer, tá? N sobre L. Então, bora ver. Um exemplo para encerrarmos nossa aula. Um solenoide tem 20 centímetros de comprimento. Já vou começar a escrever aqui para ganharmos tempo. Então, o L é 20 centímetros. E é composto por 500 espiras. Então, o meu N aqui, 500. Tá? A intensidade da corrente elétrica que eu atravesso é de 0,2 ampere. Bom, ele deu o valor do Mi, tá? Que é a do vácuo. E ele pede na letra A qual a densidade linear de espiras. Bom, densidade linear a gente já viu que é a quantidade de espiras pelo comprimento. Então, eu tenho 500 espiras, certo? E num comprimento de quanto? No caso, seria 20 centímetros, que no caso em metro vai dar 0,2. Então, eu descobri aqui que eu tenho, se eu dividir 500 por 0,2, o 500 vira 5.000, para embaixo vira 2. 5.000 dividido por 2 dá 2.500. Então, 2.500 o quê? N é espiras, então vai ser espiras por metro, tá? Essa seria a nossa densidade. Se você quisesse deixar em centímetro, a sua unidade ia ficar espiras por centímetro, que no caso ia dar 25 espiras por centímetro, se você dividisse o 500 por 20, tá? É uma forma também, aí vai de acordo com a necessidade. Agora a letra B vai enrolar, porque tem que ser em metro mesmo. Porque, olha lá, calcule o módulo do campo magnético uniforme formado no interior do solenoide. É quase uma redundância, que se é no interior do solenoide, ele vai ser magnético uniforme. Então o campo magnético vai ser Mi N vezes I sobre L. Tá ok? Bora calcular aqui. Mi é o do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. O N, 500. Corrente, 0,2. E o comprimento é 0,2, seria o 20 centímetros, tá? Mas é em metro. Por quê? Por que metro? Agora tem que ser metro. Porque a unidade do Mi está em metro, tá? Não esqueça disso. Muito bem. Eu já calculei esse daqui, esse 500 por 0,2, que é a densidade. Então deixa eu colocar já o valor dela aqui, ó. 2.500 vezes o 0,2 da corrente. Muito bem. Você vai brigar aí com a matemática. 2.500 vezes 0,2 vai dar 500, certo? De novo, 500. Então tudo isso, bora com calma, né? 4π vezes 10 a menos 7 vezes 500. Então 4 vezes 500 vai dar 2.000. 2.000π vezes 10 a menos 7. Então, esse número na frente da base 10 tem que ficar entre 1 e 10. Então, vou puxar 3 vírgulas, ou 3 casas, desculpa.
E o 2000 vai virar 2. O π está lá. Como eu diminuo 3 casas, eu tenho que aumentar 3. Então vai ficar menos 4 Tesla. Fechamos o nosso cálculo do campo magnético uniforme, lógico, no interior do solenoide. Então, um abraço para vocês. Vamos aos nossos exercícios no Google Classroom.